Estudo 52. A indulgência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. O objetivo desse estudo é despertar para o efeito salutar que a indulgência propicia àquele que a cultiva, bem como aos que o cercam, concitando-os a desenvolvê-la dentro de si. Essa mensagem do item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo foi ditada pelo Espírito Protetor José em Bordeaux no ano de 1863. Ele começa dizendo: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que aprovais, e valeis mais que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância e vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Bom, meus irmãos, vamos começar fazendo uma pergunta então: o que é indulgência? É uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, concitando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isto propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. A nossa indulgência tem ainda o efeito salutar de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia, e isso torna feliz. E quanto a nós próprios, que benefício ela nos proporciona? A conquista do coração do próximo, de sua amizade, além do bem-estar que experimentamos decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino contido no amai-vos uns aos outros. A pessoa indulgente torna-se simpática, angariando o reconhecimento daqueles que a cercam, e isto é motivo de júbilo para ela. Sendo indulgente, então não estaremos acobertando o erro que deve ser corrigido?
É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. Se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos sê-lo com relação ao nosso próximo. É difícil ser indulgente? Sim, é difícil. Em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente de cultivar essa virtude. Hoje, a evolução nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Precisamos compreender os outros, entender as situações alheias e auxiliar sempre para sermos também auxiliados. Essa mensagem está registrada no livro Astronautas do Além, no tema A Lâmpada Acesa, pelo irmão Saulo. Agora, uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos, na realidade, dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos, então, perquirir a própria consciência a fim de avaliar o que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. Prescreve-nos o Evangelho que devemos, no próximo, enaltecer-lhe as qualidades e em nós buscar o que há de ruim e corrigir. A indulgência desperta um sentimento bom em nós. Ela atrai, ela ergue, acalma e aquieta corações tumultuados pela consciência culpada. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro, né? E o sentimento de rigor, ele atrai o desânimo, o afastamento, a tristeza e a irritação. A expectativa de compreensão minimiza o amargor do erro. O rigor atrai sentimento de desânimo, atrai o afastamento, a tristeza, a irritação. A expectativa de reprimenda conduz à hipocrisia proposital. Então nós chegamos à conclusão de que a indulgência é sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos somos carentes em face das nossas imperfeições. Daí o dever de todos em cultivá-la. Bom, meus irmãos, ficamos por aqui nesse estudo de hoje. Que todos possam tirar um bom proveito, refletir mais sobre o assunto, procurar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos entender a mensagem de Jesus, aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, para que possamos alcançar mais rapidamente a felicidade que tanto almejamos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.